ouvintes, o prazer era meu estar aqui com vocês. Me desculpa aí a confusão, mas é que, né, sabe que às vezes essa questão aí de tecnologia acaba nos derrubando, né? Eu estava sem conseguir ouvi-los, mas agora está tudo certo. Perfeito, então, Kátia, a gente agradece muito o teu contato, você que está aí diretamente da Defesa Civil, né, realizou o seu trabalho aí durante todo esse mês de maio, né, e segue por aí. E, inclusive, Kátia, agora o que a gente observa que afeta o Rio Grande do Sul e outros estados é essa fumaça. Como a gente pode explicar para o nosso ouvinte o que está acontecendo? Então, o que que acontece? Nesta época do ano, nós temos uma situação bastante, complicada, né, isso não é de agora, não é esse ano, todos os anos a gente vem observando sempre essa condição das queimadas. E por que isso acontece? Porque agora, justamente nessa época do ano, é a época mais seca em grande parte do Brasil, ao contrário aqui da região sul, onde nós temos, ao longo de todo o ano, um período mais chuvoso, ou seja, que não tem aquela estação seca e a estação chuvosa, que nós temos as 4 estações do ano, né, então é um pouco diferente. Já em grande parte do Brasil, se define assim a climatologia, como 6 meses de estação mais seca e 6 meses de estação um pouco mais chuvosa. E justamente durante o inverno é o período mais seco em grande parte do Brasil. E junto com este período seco, ou seja, umidade relativa do ar extremamente baixa, temperaturas também bastante elevadas, essa combinação acaba favorecendo o alastramento das queimadas. As queimadas acontecem, obviamente, por inúmeras razões, mas o alastramento delas se dá justamente por causa desse período seco, praticamente sem chuva. E este ano, o período seco, ele também já começou um pouquinho mais cedo naquelas regiões, então dá para se dizer que está sendo muito prolongado essa condição de chuva, de pouquíssima chuva, né? Tem algumas regiões do Brasil que praticamente não chove um mês, 2 meses, né? Então essa é uma condição bastante importante no que diz respeito ao alastramento das queimadas. E aí o que que acontece, né? Nessa época do ano também nós temos, e justamente o que acontece com relação às chuvas, né? Aqui no sul são as frentes frias que passam e trazem a chuva. Só que em altitude nós temos diversos níveis da atmosfera. Em altitude nós temos, em épocas do ano, né, os ventos soprando do quadrante norte e noroeste, principalmente. É quando a gente sente aqui no Rio Grande do Sul aquele calor mais intenso, justamente o que está acontecendo agora também, né? Então, o que que acontece? Esses ventos, eles trazem essa fumaça toda aqui para nossa região. Se a gente for, se conseguisse olhar, por exemplo, uma imagem de satélite agora, nós perceberíamos que a fumaça, ela vem se deslocando toda para o interior do Brasil. São esses ventos em altitude que trazem essa fumaça. Então, embora a gente não tenha essa condição de queimadas graves aqui, porque também tem alguns focos aqui no Rio Grande do Sul, tem focos em Santa Catarina, tem bastante já também no Paraná, mas a maior parte dos focos de incêndio ocorrem fora aqui do nosso estado e fora da nossa região, mas a circulação atmosférica é a responsável por trazer toda essa fumaça aqui para nós. Então, infelizmente, a gente acaba sofrendo essa condição. Quando é que isso melhora? Só melhora quando nós temos, primeiro, a chuva e principalmente quando nós temos o padrão de mudança no vento, ou seja, quando os ventos passam a soprar do quadrante sul, eles vão empurrar essa fumaça que vem. Então, neste momento, nós estamos sob a influência dos ventos de norte que trazem a fumaça para cá e só vamos ter esse padrão rompendo quando nós tivermos a passagem de uma frente fria que traz a chuva e melhora a qualidade do ar, mas principalmente com o padrão de ventos do quadrante sul, que deve voltar a acontecer mais para o final dessa semana e que então aí empurra a fumaça de volta para aquela região. Conseguimos compreender, a gente pede perdão aí talvez para os ouvintes, tivemos uns momentos de eco, mas agora eu acho que está tudo ok. Aqui, como a Kátia disse, as tecnologias às vezes não nos contribuem tanto. Mas, Kátia, você falou sobre essa previsão, né, de talvez no final da semana melhorar essa condição de fumaça, e a gente já está no dia 10 de setembro. Dia 22 marca o início da primavera e muitas são as dúvidas relacionadas à temperatura, às condições do ar, porque a gente vê que ultimamente as estações não estão tão definidas como era antigamente. Então, o que a gente pode falar para o nosso ouvinte sobre a próxima estação? Então, estamos já no finalzinho do inverno, né? Esse inverno ele foi um pouco mais, diria assim, próximo ao padrão normal. Por quê? Porque nós tivemos as passagens das frentes frias,
desculpa, nós tivemos a entrada das massas de ar frio também, as massas de ar polares, tudo isso então favoreceu aquela condição um pouco mais normal do inverno, que é a chuva e o frio entrando, mas intercalado com isso nós tivemos períodos de temperaturas elevadas também, o que não deixa de ser de que aconteça normalmente, porém, esses períodos de temperaturas elevadas, nos últimos anos, eles têm acontecido com uma maior frequência e principalmente também temperaturas mais elevadas ainda do que o padrão. Então, o que que significa? Embora a gente tenha tido o que dá para se chamar próxima normalidade durante o inverno, este ano aconteceu diferente dos últimos anos que a gente praticamente não teve muito inverno, né? Então, assim, daqui para frente, o que que se espera? Agora, a primavera, né? Primavera começa com o que a gente chama de neutralidade climática, ou seja, nós não temos neste momento fenômenos de grande escala atuando, nem o El Niño, que é aquele que provoca chuvas mais intensas, e nem a Laninha, que é aquela que favorece, né? Isso falando de uma maneira geral, que favorece as chuvas abaixo da normalidade, ou seja, favorece aquela condição de estiagens que a gente conhece bastante. Porém, nesse momento, nós ainda não temos um oceano que diga que temos uma laninha. Ele está mais frio do que o padrão, né? Nós tivemos um El Niño muito intenso, foi o El Niño que ajudou muito a ocorrência daqueles eventos extremos que nós tivemos, não só ele é o culpado, mas ele ajudou porque ele favorece o acúmulo das chuvas aqui no estado, e aí rapidamente o oceano começou a esfriar nesses 2 últimos meses, e ele está agora mais frio do que o esperado, porém ainda não é suficiente para a gente dizer que tem uma laninha configurada. Isso tende a acontecer ao longo dos próximos meses. Sim, os principais institutos internacionais e nacionais também, ambos estão prevendo uma condição de uma laninha fraca, né? E essa laninha fraca, ela deve se configurar ao longo da primavera mesmo, e aí, possivelmente, entre a primavera e o verão, a gente sofre a influência deste fenômeno. Mas, como eu comentei, não é uma laninha de moderada intensidade, portanto, não tem expectativas de que a gente tenha aquela estiagem rigorosa, porque quando a gente fala de primavera, a gente ainda está falando de uma estação que tem bastante chuva, mas o nosso verão, nós sabemos que é um verão em que as chuvas acontecem de forma muito irregular, e é isso que traz o grande problema para a agricultura, porque muitas vezes a gente fica com 20 dias sem chuva, depois vem a chuva tudo num dia, 2 dias só, depois volta a ficar com pouca chuva. Então, o nosso verão, normalmente, ele já não é um verão com uma chuva mais regular, e quando a gente tem uma laninha, sabemos que acontece essa questão da irregularidade da chuva e da diminuição dos volumes acontece bastante. Mas, como eu comentei, por enquanto, neste momento, a expectativa, caso a laninha vá se configurar, nós vamos ter um evento de fraca intensidade. Isso tranquiliza os agricultores, né, Kátia? Porque neste ano, é claro, a gente veio de alguns anos de muita seca, né, de muita estiagem, e neste último ano a gente teve todas as enchentes, os prejuízos irreparáveis, né, que afetaram a agricultura. E no seu trabalho, principalmente focado também agora com a defesa civil, acho que muitos são os anseios, as perguntas, as dúvidas, né? Afinal, a agricultura está à mercê do tempo. Sem dúvida nenhuma. Já diria assim, existe muita tecnologia já, os nossos produtores são extremamente criativos, resilientes, poderosos, eu diria também, né? Porque realmente, assim, a agricultura, ela está muito, ela depende muito das condições climáticas, sim, porém, para este ano eu diria assim, não que seja uma situação confortável, mas com relação aos últimos anos, né, nos últimos 2 anos com estiagem e seca, já diria até uma seca bastante rigorosa, depois nesse último que nós tivemos foi o de chuvas extremas, muitos produtores perderam em função do excesso de chuvas, outros não conseguiam plantar dentro da janela adequada devido ao excesso de chuva, então assim, eu diria que comparado com os últimos anos, este próximo, a situação é bem mais positiva, né? Por quê? Porque nós não temos assim expectativas de que se tenha eventos extremos, né, que possam vir a trazer um prejuízo de forma generalizada para o estado. Então, de um modo geral, Kátia, depois de alguns meses nesse ano vividos de muita tragédia, né? A gente pode dizer, a previsão do tempo nos assustava, nos assustou muito, aí principalmente durante o mês de maio. Agora, então, pelo que consegui compreender aqui com a nossa entrevista, a tendência é de uma certa tranquilidade, podemos dizer.
Dá para se dizer sim, só que sempre a gente tem que lembrar que, as condições extremas, elas vão acontecer daqui para frente com muita frequência, e já falando em extremos, então a gente já sabe que é uma situação bastante, preocupante, né, e tem a relação com as mudanças climáticas, né, que já não é mais, logo que eu comecei na meteorologia, eu falava, né, as mudanças climáticas no futuro, vão acontecer, vai acontecer eventos extremos, a temperatura vai subir e tudo isso está ocorrendo. Então, infelizmente, né, estou vivendo aquilo que lá no início para mim era um futuro, né. Então, assim, hoje é certo, a gente não pode dizer que não estão acontecendo, não tem como a gente dizer que não é nada disso, não tem como negar nada sobre isso, porque é uma realidade. Porém, assim, ó, no curto prazo e médio, que seria agora a primavera e o verão, com relação a eventos climáticos, né, de grande escala, se espera isso. Talvez aí uma configuração de uma laninha bastante fraca, que, como eu falei, vai trazer impactos, vai, mas não são aqueles impactos de forma a novamente reduzir, né, a nossa produção. Porém, sempre lembrando, o que é importante agora, né, com a proximidade da primavera, é ficar bem atento à condição das chuvas, né. Nós, lá em agosto, eu lembro que falava muito, o pessoal estava extremamente preocupado que setembro ia ser extremamente chuvoso, em nenhum momento tinha expectativa disso, né. Nós vamos ter chuvas agora nesses próximos dias, né, ao longo da segunda quinzena de setembro. Outubro é um mês extremamente chuvoso no Rio Grande do Sul, não dá para a gente esquecer, né, o normal é o maior período de chuvas é justamente esse que nós estamos vivendo, que vai ser a segunda quinzena de setembro e outubro. Então, nós vamos esperar eventos. Podem acontecer algumas enchentes aí pelo estado, aquelas enchentes conhecidas, aquelas enchentes que todo mundo vê todo ano. Isso pode acontecer, não tem como a gente dizer que não, porque o outubro é um mês chuvoso mesmo, mas não tem enchentes generalizadas, não tem eventos extremos ainda nesse curto e médio prazo. Podem acontecer, sim, porque eu falei, mudanças climáticas estão aí, mas o que acontece? Nós temos que sempre observar a previsão do tempo e ficar muito atento às notícias. Porém, chama atenção, as notícias oficiais, né? A gente não tem que, e isso eu chamo bem atenção aqui para quem está nos ouvindo, né? Não, essas notícias que ocorrem em WhatsApp, essas notícias catastróficas, né? Porque normalmente nunca é uma notícia boa, né, que corre no WhatsApp, nunca é. Sempre é aquela notícia de que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e tal. Não, vamos nos ater, né, a realmente as fontes oficiais do que está sendo dito de forma oficial com a ciência por trás. Então, isso é bastante importante, essa é a minha dica aí para os nossos ouvintes e para todos os nossos produtores. Muito obrigada, Kátia. A gente fica muito feliz com a sua disponibilidade de conversar conosco. Estávamos há semanas querendo Sim. conversar contigo, afinal, muitas são as dúvidas. E parabéns pelo teu trabalho, né? Com muito orgulho, a gente te escuta todos os dias e acompanha o teu trabalho a nível estadual, a nível nacional. Muito obrigada. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês aqui, o espaço, e estou sempre à disposição de vocês, né? Eu sei que às vezes é difícil o nosso dia a dia, mas com certeza o meu coração está sempre ao lado aí dos nossos ouvintes e de vocês em especial. Um grande abraço e obrigada pelo espaço de novo. Nós que agradecemos nosso bate-papo, então, com a meteorologista Kátia Valente, aqui na tua Rádio Veranense. Agora são 9h59. Daqui a pouquinho você fica com as notícias da hora.